Imagina acordar em uma cidade universitária pacata, cercada por colinas tranquilas e sem imaginar que algo horrível poderia acontecer ali. Uma cidade onde a rotina era feita por festas de fraternidade, estudos e café organizados por jovens cheios de planos para o futuro. Agora imagina descobrir que durante a madrugada, 4 estudantes seriam assassinados brutalmente dentro da própria casa, enquanto outros moradores seguiam dormindo. Esse é o caso que abalou Moscou em Idaho, Estados Unidos, em novembro de 2022. Um crime tão brutal e misterioso que virou manchete no mundo inteiro. Quem seria capaz de assassinar esses 4 estudantes a sangue frio, brutalmente? Essa pessoa agiu sozinha? Como a polícia chegou ao tal assassino desses jovens? No vídeo de hoje você vai saber sobre o caso dos estudantes de Idaho nos Estados Unidos. A casa localizada no número 1122 da King Road era praticamente um ponto de referência para os estudantes da Universidade de Idaho. Uma residência de 3 andares, com várias entradas e uma planta confusa, corredores e escadas que levavam a níveis diferentes e em quartos em lugares inesperados. Esse detalhe se tomaria importante depois, afinal a complexidade do imóvel sugere que o assassino esteve no local antes do crime para conhecer o ambiente. Naquela noite, 6 jovens estavam na casa. Kaylee Gonçalves, de 21 anos, que estava prestes a se formar, e sua melhor amiga desde a infância, Madison Moe, também estavam na casa a estudante de marketing de 20 anos, Zena Kennero, e seu namorado Ethan Chapman, e 2 colegas de quarto que por circunstâncias misteriosas sobreviveram. A perícia acredita que o assassino entrou pela porta dos fundos. O ataque teria começado no 2º andar contra Zena e Ethan e depois subido ao 3º, onde estavam Kaylee e Madison. As vítimas foram atacadas de surpresa, provavelmente enquanto dormiam ou em estado de vulnerabilidade. Mas há um detalhe perturbador. Uma das sobreviventes acordou durante a madrugada. Ela relatou ter ouvido barulhos como passos e o cachorro da casa latindo. Quando ela abriu a porta, ela chegou a ver uma figura mascarada e alta passando pelo corredor. Assustada, ela voltou para o quarto, se trancou, sem imaginar que ali estava acontecendo um massacre brutal. Na manhã seguinte, uma das sobreviventes acordou e, confusa com o silêncio, tentou contato com seus amigos de casa. Sem resposta, ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Então foi aí que ela ligou para uma amiga fora da casa pedindo ajuda. Essa amiga foi até o local acompanhada do namorado, que por coincidência era um dos melhores amigos de Ethan Chapman. O jovem então resolveu ir até o quarto onde estava Ethan para ver o que tinha acontecido. Ele relata que ao se aproximar do quarto era possível ver sangue escorrendo por baixo da porta, e foi aí que ele ligou para a polícia imediatamente. Quando os agentes chegaram, se depararam com uma cena brutal: 4 jovens assassinados a facadas. Não havia sinais de arrombamento, e no meio do caos, 2 detalhes importantíssimos. Um deles é que todas as vítimas foram mortas pela mesma faca, e o segundo e mais importante é que o assassino deixou a bainha da faca do lado de uma das vítimas, contendo DNA masculino. O impacto desse crime foi devastador. 4 jovens, todos no início de suas vidas, com planos e um futuro inteiro pela frente. Kaylee estava prestes a se formar, tinha o plano de se mudar e começar uma nova etapa. Madison sonhava em construir uma carreira sólida e seguir lado a lado com sua melhor amiga desde a infância. Zena queria crescer no marketing e viver intensamente a sua juventude. E Ethan, o único filho homem de uma família de trigêmeos, tinha apenas 20 anos e um futuro inteiro pela frente. Mas todos esses sonhos foram interrompidos de forma brutal. Aquela casa que antes era símbolo de juventude, festas e amizades se transformou no cenário de um dos crimes mais impactantes da história recente dos Estados Unidos. Enquanto isso, a cidade de Moscou mergulhou em medo e paranoia. Estudantes foram embora, famílias se trancaram em casa. Enquanto isso, nas redes sociais, boatos e acusações começaram a se espalhar. O desespero por respostas fez surgir um julgamento público e cruel. Vários inocentes foram linchados virtualmente antes da prisão do verdadeiro culpado. Colegas de fraternidade, vizinhos e até mesmo o dono do food truck foram acusados injustamente. A pressa em encontrar um culpado estava destruindo reputações e espalhando ainda mais dor. Enquanto a cidade
cidade mergulhava em medo e boatos, investigadores seguiam um caminho silencioso e meticuloso. Câmeras de segurança, dados de celular, entrevistas, tudo era vasculhado em busca de uma pista sólida. E então o detalhe mais importante, a bainha da faca deixada no local do crime. Nela os peritos encontraram DNA masculino e esse DNA foi submetido à genealogia genética forense, um recurso que compara amostras desconhecidas com bancos de dados de parentesco. Primeiro surgiu com uma compatibilidade parcial, depois com rastreamento da árvore familiar. Os investigadores chegaram a uma família específica. Dentro dessa família havia alguém que se encaixava perfeitamente nesse perfil. Um jovem que vivia a poucos quilômetros de Moscou, estudava criminologia em nível avançado e dirigia um Hyundai Elantra branco, exatamente o mesmo carro que foi visto nas filmagens perto da cena do crime. Esse jovem tinha nome e sobrenome, Brian Kohlberger. A partir daí tudo mudou. Os agentes rastrearam seus movimentos, examinaram os dados de seu celular e descobriram outro detalhe perturbador. Horas depois do massacre, Brian voltou à cena do crime por volta das 9 da manhã. Não entrou, mas circulou pela região como se quisesse ver o resultado de sua própria obra. Outra teoria mostra que Brian teria sentido falta da bainha da faca, voltou ao local para tentar retomar o objeto, mas não se sabe por que não adentrou a casa novamente. O quebra-cabeça estava quase completo, era questão de tempo para o cerco se fechar sobre ele. Mas afinal, quem era Brian Kohlberger? Brian tinha 28 anos e era estudante de doutorado em criminologia na Universidade de Washington State, poucos quilômetros de Moscou. Ele vinha de uma família de classe média na Pensilvânia. Na juventude ele chegou a ser obeso e sofria bullying. Depois passou por uma transformação física radical. Colegas de escola relataram que ele parecia obcecado por dietas, exercícios e mais tarde pelo estudo do crime. Durante sua vida acadêmica, Brian demonstrava um interesse intenso em serial killer e entender como funciona uma mente criminosa. Chegou até a postar questionários em fóruns online, perguntando a criminosos como se sentiam durante o ato de cometer crimes violentos. É como se ele não quisesse apenas estudar, mas sentir. Para professores e colegas, Brian era reservado, estranho, mas era brilhante. Poucos acreditavam que a sua fascinação por crimes poderia se transformar em prática. Carro filmado, celular desligado na hora do ataque, DNA compatível encontrado na bainha e o relato de uma sobrevivente. As peças se encaixaram e Brian foi preso. Em julho de 2025, Brian Kohlberger se declarou culpado em um acordo que evitou a pena de morte. Recebeu 4 penas de prisão perpétua consecutivas, sem qualquer chance de liberdade. Durante a audiência, familiares choraram, gritaram, suplicaram. Uns falam em perdão, outros em ódio. Já o Brian permanece em absoluto silêncio, sem explicação e sem pedido de desculpas. Mesmo com a condenação, perguntas ainda continuam. Por que ele escolheu aquelas vítimas? Qual foi a sua verdadeira motivação? Será que ele agiu sozinho? Ou ainda há muitos segredos escondidos naquela noite do dia 13 de novembro? O caso dos estudantes de Idaho é um dos mais impactantes da última década. Um crime brutal, uma investigação complexa e um julgamento carregado de dor e emoção. Mas ainda hoje a sensação é que não conhecemos toda a verdade. E você? Acredita que esse caso foi totalmente resolvido ou ainda resta peça nesse quebra-cabeça? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Peço encarecidamente, não se esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Essas atitudes simples ajudam muito a gente continuar o nosso projeto. Beleza? Até o próximo vídeo.